Particulares, empresas, associações, muitos se utilizam do espaço público. Espaço público é aquele usado por todos e que pertence à comunidade. Mas será que existe uma reflexão sobre planejamento e gestão desses espaços, tanto pela população como pelos órgãos responsáveis? Para discutir esse tema, está aqui com a gente a professora de urbanismo Camila Girão e também o professor de Direito Administrativo Gustavo Brígido. Professora, quais as funções que o espaço público pode desempenhar? Existem vários tipos de espaços públicos, né? Os espaços públicos voltados ao lazer da população, ao sistema de circulação, tanto motorizado como não motorizado, pedestre. Tem os espaços vinculados a atividades esportivas e esses espaços públicos, na verdade, eles podem ser tanto de uso público ou semipúblico. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A população pode utilizar, sim, tais espaços com certas restrições que a gestão, geralmente a gestão municipal, pode impor. Então, algum desses espaços de lazer esportivos, eles podem ser restringidos, por exemplo, no período da noite, né, para determinados tipos de eventos. Além disso, para a cidade como um todo, o espaço público tem uma relevância com relação ao conforto ambiental, né, da ocupação do solo, habitação, comércio, serviços. Então, essa relação ela vai estar sendo determinada também pelo uso do espaço privado e construído. Então, o espaço público ele tem que se adequar à necessidade da ocupação e da utilização do solo. Certo, vamos agora dar uma pausa na nossa conversa, que eu vou chamar uma matéria sobre os pré-carnavais. Um exemplo de uso dos espaços públicos aqui na nossa cidade. Confiram. Espaço público é todo aquele que seja de uso comum e da posse de todos os cidadãos. Mas o uso desses lugares em períodos de grandes festividades muda. O carnaval é um bom exemplo disso. Para que os blocos possam desfilar pelas ruas, eles precisam seguir determinadas regras. O pré-carnaval de Fortaleza acontece nos 5 sábados que antecedem o carnaval, né? Então existe um edital da prefeitura que lá tem todas as regras que contemplam os blocos que se inscreverem, né? E os blocos que fazem a inscrição para esse edital participam do pré-carnaval da prefeitura de Fortaleza. Existe um rodízio é um horário pré-determinado, depende das reuniões que acontecem na Secutifor. Esse ano vai acontecer um rodízio onde todos os blocos vão desfilar em todos os horários, né? Então, essa é uma das regras, né? Outras regras também são carro de som, só pode um carro de som de um tamanho específico, um carro de apoio e um carro bar de tamanho específico. Então, tudo isso é contemplado no edital e a gente tem que respeitar. Não só os blocos de carnaval precisam de autorizações prévias. Os vendedores ambulantes também precisam estar legalizados junto à prefeitura para vender seus produtos. Tem um processo de um cadastramento, certo, na regional, onde eles levam as documentações devidas e com a quantidade limitada, certo? Todos os anos é dessa forma que acontece. Então, a partir daí, quando a regional dá essa liberação, o cadastramento para eles, eles já estão aptos a poder trabalharem no meio do pessoal aí. No período do pré-carnaval, a gente tem essa facilidade porque é uma estrutura feita para todos, né? Não é só para um bloco específico, é um custo muito, muito alto. Professor Gustavo, quando o poder público pode interferir nos interesses particulares? Tudo bom? Saudar aqui a nossa plateia, saudar a apresentadora, nossa amiga. Vamos aqui. Quando o poder público pode interferir nos interesses particulares? Entenda. O regime jurídico administrativo, que é o regime que pauta a atuação do Estado, ele é marcado por um princípio fundamental, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então, qual é a regra? A regra é o Estado ter hegemonia sobre os interesses particulares
desde que respeite o parâmetro da legalidade. O Estado não pode abusar, claro, o Estado não pode abusar, mas se você colocar frente a frente o interesse particular, eminentemente particular, e o interesse público, o interesse do Estado há de prevalecer. 2 princípios regem a atuação do Estado, dentre tantos outros: a supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público. Quando eu falo em supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, os nossos gestores têm que ter ao mesmo tempo noção de que tem uma ferramenta muito forte na sua mão, a ferramenta da supremacia, mas ao mesmo tempo tem que entender que o interesse público é indisponível, ele não pode abrir mão do interesse público. Então vai utilizar um espaço urbano, a utilização desse espaço urbano, a intervenção na propriedade privada, quaisquer mecanismos por meio dos quais o Estado tente interagir com a sociedade para a utilização desses espaços, tem que garantir a supremacia do interesse público e o interesse da coletividade. Vamos dar agora mais uma pausa na nossa conversa, porque o programa Unifor 180 Graus volta já.